Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8. Bom, o conteúdo do capítulo 8 de Marcos começa com a segunda multiplicação dos pães. Depois tem um pequeno embate com fariseus aqui, a partir do verso 10, quando eles pedem de Jesus um sinal. Jesus não dá o sinal e se retira. A partir do verso 14, ele fala sobre o ensino sobre o fermento dos fariseus, é uma conversa com os discípulos, e essa conversa com os discípulos é marcada por uma bronca que Jesus dá aos discípulos, porque eles não compreenderam corretamente o poder de Deus, o poder de Jesus na multiplicação dos pães e o ensino em torno da multiplicação dos pães e o que tinha acabado de acontecer no embate com os fariseus. E Jesus dá uma bronca nos discípulos. A partir do verso 22 a gente encontra uma cura de Jesus. Marcos sempre volta para curas, né? Uma cura de um cego. A curiosidade é que este cego foi curado processualmente. Teve duas etapas para a cura desse cego. Eu vou voltar a falar sobre isso. Na sequência, a partir do verso 27, tem aquele diálogo de Jesus com os discípulos e com um detalhe a mais com Pedro, né? Em Mateus está no capítulo 16, quando ele pergunta aos discípulos quem os homens dizem ser o Filho do Homem e tal. E a partir do verso 34, finalizando o capítulo, tem o discurso, um pequeno discurso aos discípulos, que está em Mateus 16 também, no final do capítulo 16, quando Jesus fala de ganhar e perder, de salvar a vida e perder a vida, de ganhar e perder a alma. Então é muito interessante esse discurso de Jesus. O que eu destaco para você, como as nossas estruturas mentais precisam de cura. A nossa forma de pensar, a nossa forma de entender as coisas de Deus, a nossa forma de entender Jesus, os seus milagres, a sua mensagem, as verdades e os valores do reino de Deus. Nós precisamos de uma renovação da mente para discernirmos o reino de Deus e a vontade de Deus. E parece que Jesus dá uma bronca nos discípulos quando eles não entenderam a mensagem da multiplicação dos pães e chama a atenção deles, dizendo: será que vocês não entenderam? Ainda não compreenderam? E chega a afirmar no verso 17: tendes o coração endurecido. Parece, amado, que algumas durezas da nossa mente, algumas durezas do nosso coração precisam ser quebradas por uma ação mais dura, disciplinar, ou uma bronca mais explícita de uma autoridade que está sobre nós, que tem um pouco mais de maturidade e discernimento das coisas concernentes a Deus e as suas verdades e os seus valores. Tem momentos em que nós precisamos de um confronto para quebrar o nosso raciocínio e sermos alertados da nossa maneira mundana de pensar, nossa maneira antiga de raciocinar, para passarmos a pensar do jeito de Deus. Nós precisamos aprender com isso, nós precisamos romper nossa maneira antiga de pensar, enjaulada, limitada pela incredulidade, limitada pelos valores e conceitos mundanos. Nós precisamos aprender a pensar do ponto de vista de Deus, do ponto de vista de Jesus. É interessante que o milagre da cura desse cego também me revela isso. Quando processualmente ele é curado, primeira coisa, Jesus passa saliva de novo nos olhos desse homem, e ele é curado parcialmente. Quando pergunta para ele o que ele via, ele diz: vejo homens como árvores. O que faltava? Ele tinha recuperado a visão, mas ele não tinha informações no seu cérebro
para poder decodificar aquilo que ele via e definir como homens. Então Jesus dá um outro toque, e nesse segundo toque parece que um milagre acontece nas redes neurais deste homem, e o seu cérebro se organiza e ele consegue então discernir a imagem que ele via, definindo corretamente aquilo que lhe entrava na mente. Muito interessante. Para mim está associado com o dilema e a discussão de Jesus e os discípulos no texto anterior. Quando vai para o discurso de Pedro, a mesma coisa. Pedro recebe uma grande revelação, mas logo mais à frente, quando Jesus faz a sua primeira anunciação da cruz, aqui no capítulo 8 de Marcos, no Evangelho de Marcos, Pedro já se levanta e tenta impedir Jesus de cumprir o seu ministério, e Jesus dá outra bronca em Pedro, porque alguma coisa não estava funcionando bem quanto ao seu discernimento da obra de Jesus ali. E novamente Jesus o disciplina, o repreende severamente. E o capítulo 8 termina com esse discurso de Jesus sobre salvar e perder, ganhar e perder a alma. E isso também fala para mim que a nossa mente funciona diferente, como uma mente mundana funciona diferente da mente de um cidadão do reino dos céus. Porque no reino dos céus, muitas vezes, perder é ganhar. Mas se a gente raciocina como alguém que não conhece a Deus, a gente vai querer ganhar no sentido de preservar a nossa vontade, preservar aquilo que a gente acha certo, aquilo que vai me fazer bem, aquilo que vai me agradar, aquilo que vai me satisfazer, em detrimento a tudo. Mas no reino de Deus, a gente abre mão destas coisas, da nossa vontade, aquilo que tem alguma associação com o pecado, para fazer a vontade de Jesus. No reino de Deus a gente troca, então a gente perde aquilo que está relacionado com a antiga vida, com o mundo, com o pecado, com a carne, para ganhar fazendo a vontade de Deus. Então, são estruturas que precisam ser renovadas, reformadas. Então é isso que o capítulo 8 está me alertando. E eu convido você a refletir se a maneira de você pensar a vida, pensar o Evangelho, pensar o reino de Deus, é a partir de uma ótica e uma leitura da antiga vida, do velho homem, ou se nós já aprendemos a pensar com a mente de Cristo, onde no reino de Deus perda é ganho, perder é ser salvo, experimentar salvação. Perdemos aquilo que devemos perder para ganhar aquilo que vem das mãos de Deus, e seremos muito abençoados com isso. Boa leitura do capítulo 8 de Marcos. Deus te abençoe muito. Mais palavra, mais presença de Deus, mais fé e ação. Deus te abençoe. Segundo as suas obras, o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno